Okay, let's go. Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Made in Tax. E hoje é sexta-feira, sextou, graças a Deus, 1 de março, dando início a mais um mês. Que seja mais um mês abençoado de trabalho a todos nós, que a gente consiga boas corridas nesse mês, que a gente alcance nossos objetivos, bata as nossas metas. É o que eu desejo pra mim, desejo pra vocês também. Hoje um vídeo um pouco diferente, não vai ser meu dia de trabalho na prática. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória aqui no táxi, pessoal. Muita gente me pergunta como eu comecei na profissão, quantos carros eu já trabalhei, se todos os carros que eu tive de fato foram meu. Então vou explicar um pouco como é que eu iniciei na profissão de táxi. Muita gente também tem curiosidade, querendo saber quanto tempo pode ficar com o carro no táxi, se tem validade, se não tem, quantos anos são. Então vou explicar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo. Como sempre eu venho falando nos meus vídeos, eu já tenho mais de 20 anos de profissão, sendo bem específico. Em abril agora eu faço 22 anos de táxi. Comecei bem novo, comecei aos 20 anos. O táxi para mim já vem de família, começou com meu avô, meu tio, depois o meu pai. Então praticamente a família toda trabalhando com táxi. E eu desde pequeno que admiro essa profissão. Vejo ali toda a minha família construindo a vida deles através do táxi. Tudo que eles tiveram até hoje foi graças à profissão de motorista de táxi. Lá atrás, quando eu comecei, não existia aplicativo, era somente o táxi. Então era uma profissão que dava muito dinheiro. Trabalhava-se pouco, a gente não precisava se matar. E toda hora que a gente saía pra rua, a gente voltava com um resultado excelente. Mas voltando aqui a falar sobre os carros, sobre como eu adquiri meu alvará. Quando eu comecei a trabalhar com táxi, eu não tinha carro, não tinha alvará. Eu comecei trabalhando no carro do meu pai. Então meu pai fazia ali o período do dia. E logo depois do almoço eu assumia e ia até a noite. Na época meu pai tinha um Santana 2001, um carro maravilhoso. E eu não tinha nada, só tinha minha mão de obra. Então eu saía pra rua, trabalhava ali a parte da tarde, até umas 10, 11 horas da noite. Tudo que eu fazia, uma parte eu dava para ajudar meu pai, a outra parte eu ia guardando. Então foi assim que eu iniciei no táxi. Eu era segundo motorista no carro do meu pai. Eu era bem novo, não tinha muito compromisso financeiro, morava com meus pais, não tinha filho ainda. Então eu não tinha preocupação em bater meta, enfim. Tudo que eu ganhava, uma parte eu guardava e a outra eu ajudava em casa. E dessa forma o tempo foi passando. Aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar junto com o carro do meu avô. Meu avô estava para se aposentar. Então meu pai decidiu continuar trabalhando com o carro dele no período integral. E eu fui trabalhar com meu avô no mesmo sistema. Meu avô trabalhando na parte da manhã e eu na parte da tarde para noite. E assim continuou, eu pagando uma diária ali pro meu avô. Ainda também não tinha nem carro, muito menos alvará. Então a forma que eu tinha de trabalhar era no alvará de outras pessoas. E graças a Deus eu consegui trabalhar só no alvará da minha família. Então foi bem mais tranquilo. Eu consegui juntar um dinheiro bom. E quando teve a oportunidade, pintou um alvará para eu alugar, mas aí um pouco diferente, porque eu teria que comprar o carro dessa pessoa. E era um alvará ali no ponto mesmo, que eu já estava acostumado a trabalhar, onde é o ponto que atualmente eu trabalho, né? Então meu pai trabalhou nesse mesmo ponto, meu avô, meu tio. Hoje, infelizmente, meu pai já é falecido, meu avô também. Só continua trabalhando ali comigo ainda o meu tio. Então surgiu essa oportunidade e eu não pensei duas vezes, eu tinha um dinheiro guardado. Então eu fui lá, comprei o carro desse permissionário, que na época era uma Paraty 2002, um carro muito bom também. Eu lembro direitinho, eu paguei 25 mil nesse carro, pessoal. E aí eu continuei trabalhando, alugando o alvará, já com o objetivo de guardar mais dinheiro e poder futuramente, quando pintasse a oportunidade, eu poder comprar o meu alvará. Mas a partir dali, as coisas começaram a melhorar para mim. Então, para quem começou sem nada, sem carro, sem alvará, só pagando diária,
A partir daquele momento que eu consegui comprar o meu primeiro carro, que foi essa Paraty, aí as coisas começaram a clarear e eu ali trabalhei bastante no período integral, então fazia parte da manhã, parte da tarde. Eu era novo, consegui esticar até a noite, juntei uma grana e aí fui conquistando outros carros, pessoal. Então depois da Paraty, eu consegui comprar um Corsa Premium 1.4. Se não me engano, o ano do carro era 2009. Aí foi o meu primeiro carro zero. E quando eu comprei esse carro, pessoal, comprei ele no preço cheio. Eu não tinha direito à carta de isenção ainda, porque eu não tinha alvará no meu nome. Então fui lá na concessionária, dei uma entrada, financiei o resto do carro. Graças a Deus ainda não existiam os aplicativos e a gente conseguia trabalhar bem, trabalhava bastante, o ponto não parava. Até hoje o meu ponto ainda é muito bom, mas antigamente era melhor ainda. Fui lá, quitei mais esse Corsa, então já tinha aí um carro 2009 na mão. E aí eu continuei trabalhando, surgiu a oportunidade de eu trocar o Corsa. Fui lá, catei o meu próximo carro, que foi um Cobalt 1.4, ano 2014, manual. Fui na concessionária da mesma forma, dei uma entrada, financiei o resto do carro e consegui quitar ali trabalhando duro. E ainda conseguia continuar juntando uma grana, porque o meu objetivo era comprar o meu alvará, era ter o meu táxi, trabalhar por conta própria, não precisar ficar pagando aluguel para ninguém. E no final da carreira do meu avô, quando ele já estava ali prestes a se aposentar, eu lembro direitinho, ele cogitou em vender o alvará dele. E eu tinha exatamente, pessoal, 20 mil reais guardado. Naquela época o alvará ainda valia um bom dinheiro. Eu lembro que o pessoal tava vendendo alvará ali no meu ponto por 140 mil, 160 mil. O último que vendeu o alvará ali no meu ponto, antes dos aplicativos, o motorista conseguiu vender por 160 mil. Então foi um bom valor, só o alvará, pessoal. E o cara não vendeu o carro, vendeu apenas o alvará por 160 mil. Mas eu só tinha 20 mil, faltava muito dinheiro para eu conseguir comprar o meu alvará. Mas mesmo assim, isso não impediu de eu fazer uma oferta para o meu avô. A gente sabe que o não a gente já tem, mas não custa a gente fazer uma proposta para conseguir os nossos objetivos. Nada é fácil. A gente sabe que se a gente não parcelar, se a gente não financiar, dinheiro à vista é muito difícil. Naquela época, então, eu moleque novo, mas graças a Deus eu sempre tive uma educação financeira muito boa dos meus pais. Então sempre consegui juntar minha grana. Fui lá no meu avô, cheguei para ele, conversei com ele ali. E ele, graças a Deus, meu avô, ele era praticamente um pai para mim. E eu expliquei a minha situação para ele, falei o valor que eu tinha. E caso ele não aceitasse, pessoal, infelizmente eu não poderia continuar no táxi. Seria inviável para mim, porque o valor que eu ia pagar no aluguel do alvará ia ficar muito pesado. Eu tinha mais a prestação do carro ainda. Então eu cheguei naquela sinuca de bico, ou ele aceitava os 20 mil e eu assumia o alvará dele, ele passaria o alvará para mim, ou eu teria que desmontar o carro, pegar o carro que eu tinha ali, que era o Cobalt, e ir trabalhar com os aplicativos. Então essa era a opção que eu tinha. É lógico que eu queria ficar no táxi por todos os benefícios que o táxi tem, né? Que são as faixas de ônibus. Futuramente, quando eu tivesse o alvará no meu nome, eu ia poder comprar carro com desconto. A gente não tem rodízio, não tem IPVA. Então eu queria muito continuar no táxi. E então fui lá, conversei com ele e graças a Deus, o meu avô não pensou duas vezes, pessoal. Ele fechou o negócio comigo, ele ia parar mesmo, já estava aposentado. Graças a Deus, o meu avô tinha uma boa aposentadoria. Ele foi por muitos anos gerente do Banco Itaú. E o táxi para ele era mais para ele não ficar em casa, era só para ele poder não ficar perturbando a minha avó. A gente sabe que homem dentro de casa é complicado. Então quando ele se aposentou do banco, ele foi para o táxi. Mas aquilo não era uma fonte de renda principal. E no final ali, quando ele estava mesmo para se aposentar, tudo deu certo. Eu consegui comprar o alvará dele por esse valor de 20 mil reais, que na época foi um valor muito baixo, pessoal. Não tinha ninguém vendendo alvará por esse valor. Nem passava na cabeça de ninguém que um dia um alvará de táxi poderia custar tão baixo.
Eu já paguei esse valor de 20 mil, que era um valor abaixo, mas muito abaixo da tabela. E depois que os aplicativos chegaram aqui em São Paulo, se instalaram, aquela fase que a Uber dominou o mercado, teve alvará aí que quase perdeu o valor, que quase a pessoa não conseguia nem transferir mais. Eu fiquei sabendo de alvará custando aí 3 mil reais, 5 mil reais. Então a pessoa estava quase dando alvará, porque ninguém queria saber de táxi. Mas eu nunca desisti, eu nunca desacreditei do táxi. Eu sabia que o táxi ele não ia morrer, por mais que a Uber tenha vindo aí como um furacão, tomando uma boa parte dos passageiros nossos aí. Mas como diz o ditado, não há mal que dure para sempre. Eu continuei no táxi, eu insisti. E graças a Deus, hoje as coisas mudaram bastante. Os aplicativos estão no nível de qualidade que a gente sabe que está muito ruim. Infelizmente, os motoristas não recebem uma tarifa que seja adequada, que eles consigam manter o carro. Então é muito difícil para os motoristas também. A gente entende, sabe como é que é, mas o táxi deu a volta por cima. E hoje a gente está com uma demanda muito boa. No meu caso, que eu tenho um ponto aqui que eu sempre falo para vocês, que é um ponto muito tradicional no bairro, um ponto antigo. Então o bairro que eu trabalho aqui é um bairro nobre, é um pessoal de classe média alta. Então a nossa rotatividade é excelente. A maioria das corridas que eu faço aqui pelo ponto, eu mostro para vocês, são corridas boas. Então é por isso também que eu foco muito aqui no meu ponto. Mas se eu não tivesse ponto, com certeza eu ia conseguir desenrolar bem nos aplicativos. Tem demanda para isso. Hoje a gente tem a Uber, temos a 99, a Vaditax. Enfim, tem alguns aplicativos aí voltados para o táxi que ajuda a gente a potencializar os nossos ganhos. E aí depois que eu consegui transferir o alvará para o meu nome, aí fiquei liso, pessoal. Não tinha mais nenhum dinheiro guardado. E eu já estava quase 5 anos com Cobalt. Aliás, 3 anos e pouco. Então meu foco qual era? Era começar a juntar dinheiro novamente para eu poder trocar de carro. Para quem não sabe, tem muita gente que tem curiosidade aí. A gente pode ficar com o mesmo carro trabalhando no táxi por até 10 anos. Então o limite máximo são de 10 anos. Depois disso a gente tem que trocar obrigatoriamente, não tem o que fazer. Continuei trabalhando com o Cobalt. O Cobalt é um carro excelente, maravilhoso. Nunca me deu problema. É um carro espaçoso, tem uma suspensão macia, mas o único problema que o Cobalt tinha para mim é que ele era manual e já estava começando a ficar cansativo. O trânsito de São Paulo é bem complicado, é bem ruim e a gente fica naquela primeira, segunda. Então aquilo vai cansando, vai desgastando. O meu rendimento de trabalho estava ficando muito ruim, o cansaço batia muito rápido. Aí eu precisava trocar de carro, eu queria muito pegar um carro automático. Esse era o meu objetivo. Eu fiquei com o Cobalt de 2014 a 2019, foram 5 anos com o carro. E em fevereiro de 19 eu comprei o Prisma, que é o carro que eu tô trabalhando hoje. Para quem não sabe, eu tenho um Prisma ano 2019 automático. Outro carro excelente que nunca me deu problema. Não tive problema com câmbio, até hoje eu não troquei amortecedor desse carro. Eu trago ali as manutenções sempre em dia, ando cuidadosamente com o carro, isso influencia muito. Se eu quiser ficar com esse carro aqui até o prazo máximo de 10 anos, eu posso ficar pela forma que eu cuido do carro. O carro tá muito bom ainda, tanto externamente quanto internamente. Tenho colegas no ponto que já estão com o carro aí vencendo 10 anos e o carro tá rodando em perfeitas condições. Então eu sei que se eu quiser continuar com o Prisma, eu posso continuar tranquilo. Mas essa não é a minha intenção. Eu já venho trabalhando, juntando meu dinheiro. Eu quero ficar no máximo aí com esse carro mais 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E eu quero estar trocando o carro que eu tenho em vista aí para pegar. Seria um carro híbrido. E atualmente o carro dos meus sonhos é o Corolla híbrido. Então se eu fosse trocar de carro hoje, com certeza eu ia pegar o Corollão. Não pensaria 2 vezes. Para mim é um carro excelente, espaçoso, confortável e o mais importante, um carro muito econômico. Se não fosse para pegar um carro híbrido, muito provavelmente eu partiria para um carro elétrico, pensando na economia. Mas infelizmente eu não tenho a infraestrutura que é necessária ter dentro de casa para o carregamento do carro. E a gente sabe que a cidade de São Paulo ainda
não tem toda a estrutura necessária para a gente poder estar carregando o carro na rua. É bem complicado isso ainda. Por esse motivo, eu hoje, se fosse trocar de carro, pegaria um carro híbrido. Mas a princípio, eu ainda não tenho intenção de trocar o Prisma. Eu tô com o carro quitado, graças a Deus. A gente sabe que tá numa fase que a gente tem que se controlar bastante. Na minha visão, não é hora de trocar de carro, de entrar em dívida, fazer financiamento. Meu carro tá bom, vou continuar trabalhando com ele. Ele tá atendendo as minhas necessidades. Eu não perco corrida por conta do carro, muito pelo contrário. É um carro confortável e muitos passageiros pedem o meu cartão particular pelo meu atendimento, pela condição do meu carro. Eu ainda pretendo ficar mais ou menos um ano e meio aqui com o meu carro. Eu quero tentar juntar um bom dinheiro, quero ficar com parcelas pequenas caso eu vá financiar o próximo carro. A minha intenção mesmo, se eu conseguir, é comprar o próximo carro à vista. Eu quero continuar num ritmo de trabalho mais tranquilo. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu tenho uma meta diária que não é uma meta muito alta. Então é uma meta que eu consigo bater facilmente. Muito por conta de eu ter uma boa educação financeira, de eu controlar os meus custos, eu consigo administrar bem o meu dinheiro. Graças a Deus também, eu tenho uma esposa que me ajuda muito, né, nas despesas de casa. O nosso orçamento é um orçamento unificado, então isso tira um pouco do peso só das minhas costas. Então eu consigo trabalhar mais tranquilo. Não preciso me matar tanto, não preciso ficar muitas horas na rua, nem ter uma meta muito alta. Então isso ajuda bastante. A gente sabe que uma grande parte dos motoristas hoje, tanto de aplicativo como aqui no táxi, tem um orçamento mais apertado, precisam trabalhar mais horas, precisam ter uma meta um pouco maior, tendo que trabalhar muito mais pelos aplicativos, ainda mais se a pessoa não tiver um ponto fixo, se depender só dos aplicativos. Não pode recusar a corrida, tem que encarar, tem que ir para cima, tem que fazer a sua meta. Então, às vezes, a pessoa não pode ficar nem doente, não pode ficar nem um dia sem trabalhar. É bem complicado. Mas, graças a Deus, eu venho trabalhando desde quando eu comecei, sempre organizado financeiramente, sempre buscando guardar o meu dinheiro, com um propósito, com um objetivo. Graças a Deus, eu conquistei bastante coisa desde quando eu comecei no táxi. Consegui meu alvará, que foi o mais importante para mim, e hoje eu consigo administrar melhor. Então meu próximo foco agora é trocar de carro. Como eu falei, vou ficar mais esse tempo aqui com o Prisma, vou tentar levantar mais uma grana, e quando eu for trocar de carro, muito provavelmente eu vá pegar um Corolla híbrido. Caso eu não consiga pegar o Corolla e também não consiga pegar um carro elétrico, se ainda tiver muito difícil, se ainda a questão estrutural para um carro elétrico tiver muito complicada, eu vou deixar a compra do carro elétrico mais para frente. Mas se o híbrido também não for uma opção, tiver fora da minha realidade, aí eu vou partir ou para um Honda City ou para um Toyota Yaris, possivelmente um Nissan Versa também, que são carros que eu gosto bastante. Eu vou ficar nessas opções de carro. Daqui um ano e meio, quando eu for trocar, esse vai ser o caminho que eu vou seguir. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir o meu Corolla híbrido, tenho fé nisso. Estou trabalhando em busca desse objetivo. E a gente sabe que não é fácil, mas se a gente não se esforçar, não tiver meta, não tiver objetivo, a gente não chega em lugar nenhum. Acho que eu consegui explicar resumidamente para vocês a questão do carro, pessoal. E falando um pouco mais de como eu comecei aqui no táxi. Meu começo foi muito difícil, pessoal. Eu era novo, como eu já falei, 20 anos de idade. Tinha aí 2 anos de habilitação. Não tinha muita prática em dirigir. Não sabia nada de itinerário, não conhecia a rua. E no meu tempo, a única referência que a gente tinha era o famoso guia. Então a gente andava com aquele guia que parecia uma bíblia embaixo do banco. E eu torcia para pegar as corridas e para que os passageiros soubessem o caminho, soubessem me indicar a rota de preferência. Caso contrário, pessoal, eu passava muito apertado, porque mesmo com o guia, eu não tinha referência de rua, eu não tinha experiência. Quando o passageiro não sabia o itinerário, o que eu fazia? Eu tinha que parar o carro em algum ponto de táxi, perguntar para os colegas. E a gente sabe que taxista não gosta muito de ajudar o outro, é uma classe que não é muito unida. Então muitas vezes eu parava, o cara
fingia que não sabia, não queria me explicar, queria que o passageiro que tivesse no meu carro descesse e fosse com ele. Então era bem difícil. Outra tática que eu utilizava também era ligar para colegas, né, do meu ponto ali. Na maioria das vezes eu ligava para o meu pai, para o meu tio, outros colegas que eu tinha mais afinidade e pedia por telefone para eles irem me indicando o caminho, porque senão era muito complicado. E na maioria das vezes os passageiros sempre com pressa, sempre com horário, falavam para mim que já estava pegando táxi para não ter problema com o caminho, para não ter que se estressar com o trânsito. Eu suava frio, pessoal, era muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu vejo que tem muita gente chegando aqui na profissão, muita gente com curiosidade, com dúvida, mas hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem a internet, tem vários canais de YouTube explicando como é que trabalha tanto com os aplicativos, mostrando rotina de trabalho nos aplicativos da Uber, 99. Eu agora comecei a mostrar o meu dia na prática aqui no táxi. A gente sabe que tem poucos canais voltados para o segmento de táxi, mostrando rotina de trabalho, falando sobre estratégias, sobre posicionamentos, sobre aplicativos. Infelizmente tem poucos canais falando sobre isso. Hoje é mais fácil, muitas vezes a pessoa que vem de outras áreas, nunca trabalhou com um aplicativo nem com táxi, consegue se virar bem melhor do que na minha época. Tem o Waze também que facilita muito. O Waze é uma ferramenta muito importante, pessoal. Hoje basta a pessoa saber dirigir um pouco e entender um pouco ali do aplicativo do Waze e ela consegue desenrolar muito melhor. Passa muito menos aperto, muito menos nervoso do que eu passei quando comecei. O Waze é uma ferramenta indispensável hoje, mesmo a gente tendo experiência, conhecendo os itinerários. Eu particularmente uso o Waze em todas as corridas que eu vou fazer. Independente se eu sei para onde eu vou, se eu conheço a região, o Waze ajuda a gente não só no itinerário, mas também consegue a melhor rota, a gente consegue escapar de trânsito. Em dias de chuva tira a gente de alagamento, quando tem manifestação a gente consegue driblar todas essas dificuldades. Ficou muito mais fácil para quem está começando, para quem não tem muita experiência. Por esse lado a tecnologia veio para somar, para ajudar bastante. E na questão dos aplicativos também, é lógico que no começo, eu particularmente fui contra a Uber, contra a 99. O táxi tinha o monopólio do serviço e a gente não queria perder isso. E quando a gente foi ameaçado a perder o nosso espaço, quando a Uber chegou e a gente viu que a coisa foi ficando complicada. Então teve toda aquela confusão que a gente acompanhou no começo, na chegada da Uber. Aquele quebra-quebra, taxista contra motorista de aplicativo, eu nunca fui a favor disso. Até hoje eu não tenho nada contra motorista de aplicativo, muito pelo contrário. Tenho muitos amigos que eu fiz através do canal, fora do canal também, que trabalham hoje como motorista de aplicativo. E para mim é independente da categoria, eu acho que a gente está no mesmo barco. Todos nós somos pais de família e estamos saindo para a rua, para essa batalha, para essa guerra, que a gente sabe que não é fácil. Todos os perigos que envolve, a gente sai de casa pedindo a Deus para voltar em paz e segurança para nossa família. Sem dizer na questão dos carros particulares, a galera que depende aí do Uber X, Uber Comfort, essa tarifa ridícula que a Uber repassa para os motoristas e querendo exigir cada vez mais qualidade no serviço. Fica muito inviável, a gente não consegue com essa tarifa que a Uber repassa para os motoristas entregar um trabalho de qualidade. Então eu até entendo esses motoristas que cada vez mais tem que passar mais horas na rua para conseguir levar o pão para casa. Graças a Deus aqui no táxi as coisas são bem melhores. Como sempre eu falo, o táxi a gente trabalha com qualidade e não com quantidade. Apesar de a gente passar às vezes mais tempo sem corrida, mas quando a gente sai para fazer a nossa corrida, são corridas que valem a pena, que pagam um KM justo, que dão lucro pra gente. Sem dizer que a gente não fica na mão dos aplicativos. A gente sabe que hoje em dia o motorista de aplicativo é refém dos passageiros. Qualquer coisa que o passageiro reporte para Uber ou para 99, o motorista perde a sua conta, perde o seu sustento sem direito à defesa. Já no táxi a gente não tem esse problema. Somos nós o nosso patrão e aqui a gente procura prestar o serviço de qualidade, porque a gente recebe para isso, a gente tem condições de manter o nosso carro em ordem.
com pneus bons, carro limpo, a vestimenta adequada. Hoje eu não tô de camisa, pessoal, mas como sempre eu falo, a minha camisa tá aqui. Hoje tá um dia de calor, eu tô com essa camiseta aqui, mas caso seja necessário, eu coloco a minha camisa e tá tudo bem. Então a gente tem condição de manter tudo no padrão e entregar um serviço de qualidade para o passageiro, graças à nossa tarifa, que é a tarifa justa, que paga o que é certo tanto pelo KM quanto pelo tempo parado. No meu entendimento, são duas realidades diferentes, por isso que hoje em dia tem muito motorista de aplicativo migrando para o táxi, porque ele vê no táxi uma opção de trabalhar com mais qualidade, de ter condição de oferecer um serviço melhor para o passageiro que ele transporta, sem dizer todos os benefícios que o táxi proporciona para o motorista. Mas para mim a vantagem principal, o que atrai muito passageiro para o táxi, são os corredores de ônibus, onde a gente ganha muito tempo, pessoal. Inclusive pro passageiro, o passageiro consegue chegar dentro do compromisso, no horário marcado. Na maioria das vezes a gente consegue desenrolar nas corridas pelas faixas de ônibus. Às vezes o Waze marca um tempo muito maior e no final da corrida a gente consegue diminuir esse tempo entre 10, 15 minutos. Então é um ganho muito importante pro passageiro. Tem muita gente inscrita no meu canal que tá migrando aí dos aplicativos pro táxi, tá sentindo essa diferença. Tenho certeza que o táxi hoje em dia tá muito melhor que os aplicativos. Inclusive até tenho amigos que migraram da categoria Black, que é uma categoria de elite da Uber, que muita gente sempre elogiou, dizendo que às vezes era até mais confortável que táxi, pagava melhor que táxi. Hoje em dia essa galera tá migrando pro táxi, tá vindo trabalhar aqui, porque sabe que a qualidade até do Uber Black já não tá muito boa, já nem tá tendo tanta demanda assim na categoria Black. Então a galera tá chamando muito táxi. Fiz esse vídeo hoje um pouco diferente, porque tinha muita gente me perguntando como eu comecei no táxi, quais os carros que eu já tive, como eu faço para trocar de carro, se o alvará era meu, se eu alugava o alvará, se eu pagava diária, enfim. Então eu tava vendo que tinha muita gente com essa curiosidade. Aproveitei e fiz esse vídeo, tentei falar resumidamente aqui para vocês como eu comecei no táxi também, contei um pouco da minha história, como o táxi chegou na minha vida. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar aqui. Foi de uma forma resumida, mas espero que tenha tirado alguma das dúvidas que vocês tenham. Mas se ainda continuarem com dúvidas, deixem nos comentários aí, que eu posso estar vindo fazer outros vídeos mais explicativos, mais detalhados. E quem está pensando em migrar dos aplicativos aqui para o táxi, quem quiser começar na profissão, tiver dúvida se o táxi ainda está sendo uma boa opção, eu posso falar para vocês que atualmente o táxi está sendo sim uma boa opção, que tá dando para fazer um dinheiro, tá dando para trabalhar com qualidade. Hoje a gente tem muita ferramenta disponível para o taxista, que ajuda o taxista no faturamento, que ajuda a gente ganhar mais. Basta você ter a mente aberta, não ficar naquele mundinho fechado. Eu sempre deixo um conselho para quem me pergunta quais os melhores horários para estar trabalhando no táxi. Eu falo para esse pessoal focar nos horários de pico, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, que é onde estoura. Então você tem mais opções de conseguir corrida pelo seu taxímetro, se posicionando bem em pontos estratégicos, que nem ponto de metrô, de shopping, de hospitais. A cidade de São Paulo está tendo muito evento, então mais uma opção para a gente ganhar dinheiro. Basta querer, basta ir para cima, basta ter disposição. Todo mundo que eu conversei, que eu passei dicas e que migraram aqui para o táxi, hoje estão conseguindo se dar bem, já se adaptaram. No começo é um pouco difícil mesmo, apesar de ser o mesmo tipo de trabalho, mas são formas diferentes de se trabalhar. Mas depois que a pessoa vira essa chave, que pega o ritmo, ela gosta, ela sente a diferença. Se você gostou do vídeo, quiser ver mais conteúdos como esse aqui no canal, já deixa o like, que é assim que vocês me motivam a continuar gravando novos vídeos. Dessa forma vocês ajudam também no crescimento do nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo, já se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. Curte, comenta, compartilha, deixe nos comentários sugestões, críticas construtivas. É dessa forma que vocês me ajudam a estar sempre melhorando, a entregar um conteúdo de qualidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, um bom descanso e até o próximo vídeo!